Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do projeto, isso mesmo, né, cara? Mais uma aula do projeto. Aula de hoje, neocolonialismo e imperialismo europeu. Imperialismo norte-americano e japonês a gente deixa para uma outra aula, beleza? Bom, vamos lá, imperialismo, neocolonialismo, qual é o contexto disso? O contexto é a segunda revolução industrial, molecada. Segunda revolução industrial ali do meio do século XIX até o final da Segunda Guerra no século XX. Segunda revolução industrial, agora já não é mais aquele negócio de máquina a vapor, de carvão, ferro, agora é aço, petróleo, eletricidade, muitas fábricas, Fordismo, linha de montagem, sabe? Grandes conglomerados, muitas empresas se transformando em uma empresa só, monopolismo. Aí o que os países que tiveram, né, esse boom de indústrias pensaram? Cara, a gente precisa ter para quem vender, a gente precisa ter lugares pra gente pegar matéria-prima para fazer os produtos também, né? Aí na cabeça deles, eles falaram, cara, a gente vai precisar de novas colônias. É isso, novas colônias. Como foi lá no século XVI, tudo, a gente agora vai precisar de novos lugares pra gente explorar. Bom, tem a África, a Ásia, a América, enfim. Vou sintetizar para vocês. Tem um contexto, na verdade, uma espécie de conceito chamado darwinismo social. É como se fosse baseado na teoria da evolução do Darwin mesmo, só que é esse conceito, darwinismo social, que os países europeus justificavam a sua presença em outros territórios. Falando da missão civilizatória, nós temos que levar os valores do Ocidente, os valores europeus até a África, até a Ásia, porque aqueles são povos menos evoluídos que a gente, todo aquele pensamento preconceituoso que foi a base para o imperialismo. A base do imperialismo foi esse pensamento preconceituoso, essa ideia do fardo do homem branco, de ter que fazer com que outras culturas se adaptem a deles, porque a dele era certa, a dele é a que deixava o mundo um lugar melhor, e nós sabemos que isso estava errado, que nada mais é do que uma desculpa para se apropriar das riquezas, para se apropriar do povo daquele lugar. Bom, entre 1884 e 1885 tivemos a chamada Conferência de Berlim. Isso mesmo, os chanceleres lá dos países mais poderosos, como Portugal, Espanha, Inglaterra, a recém-unificada Itália, a recém-unificada Alemanha, né, que depois iriam pedir passagem para mais territórios, sentaram, conversaram e falaram, ó galera, é o seguinte, a gente vai ter que dividir aí a África, né, ficou chamada Partilha da África, e como é que vai fazer? Aí um país levantava, Portugal, por exemplo, eu quero Angola e Moçambique, porque já são minhas colônias há muito tempo e tudo isso começaram. Aí que eles literalmente passaram a faca na África, irmãozinho, ó, que pá, já era. Eles não respeitaram os limites étnicos, as diferenças tribais que tinham na África, a questão de território mesmo, de muitas vezes um país se separar do outro por uma montanha, coisas que acontecem na geografia. Eles não respeitaram, eles simplesmente passaram a faca e já era, irmão. Fatiou, passou e foi assim que funcionou o negócio. Foi assim que funcionou. Bom, aí na África ainda tiveram guerras dentro da África entre países europeus, por aquele determinado lugar. Teve na África do Sul, teve também em outras localidades, um pouco mais ao norte, né? E o escravismo, a escravização ainda era muito presente. Muitas vezes ela era motivada pelos países europeus porque era lucrativa, dava lucro para os países europeus, para o Ocidente. Então eles falavam, é claro que não abertamente, explicitamente, mas eles queriam sim a escravização de pessoas porque isso era rentável. Bom, saindo da África, nós vamos agora para a Ásia. E eu separei aqui dois países de extrema importância para falar para vocês. O primeiro é a China. A China era um império milenar que passou muito tempo sendo muito fechada, fazendo um comércio aqui, outro comércio ali, mas nada muito sério, assim, muito constante. Bom, começou uma pressão do Ocidente, até dos Estados Unidos também, da Inglaterra, de outros países, até que teve uma guerra entre Inglaterra e China, e ali foi a abertura da China. Muitos portos começaram a ser abertos para mercadorias europeias,
e a China viu o seu modo de ser totalmente perturbado, né, pelos países ocidentais, pelos países europeus, e ela teve que abrir o seu mercado, e ela ficou muito tempo controlada por esses países, porque esses países eles estavam constantemente naquelas cidades chinesas, deixando seus produtos ali, e o pessoal comprando, eles lucrando. E o outro país é a Índia. A Índia, que ela era uma extensão do território britânico praticamente, tanto que a Inglaterra ela teve a pachorra de eleger uma imperatriz, escolher uma imperatriz para a Índia. E a Índia também ela tinha um comércio muito lucrativo para a Inglaterra. Ela era a joia da coroa britânica, é assim que chamavam a Índia, a joia da coroa britânica era a Índia, foi muito lucrativo. E só lembrando que nesse processo foi muito violento, muitas populações foram dizimadas. A gente pode citar o exemplo do Congo, né, que a Bélgica estava comandando, ali estava exercendo poder sobre o Congo, tinham pessoas com membros retirados como método de tortura, enfim, foi extremamente violento e extremamente preconceituoso o processo de neocolonialismo e imperialismo. Bom, galera, muito obrigado, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Então, cara, olha a aula, não entendeu? Para, volta, quiser fazer pergunta ali pro projeto, a gente fica muito feliz de responder vocês. É isso, muito obrigado por me deixar ajudar vocês nos seus estudos. É isso e até a próxima.